O programa Jogo Aberto hoje está recebendo o médico geriatra, Dr. Marcos Cabreira. Nós estamos falando aqui tudo sobre o impacto da Covid-19, o coronavírus, nesse público que ficou tão estigmatizado. Já é, mas ficou ainda mais, né, doutor, nesse momento. Agora, vamos lá. A medicina cresce muito em momentos como esse, né, doutor? Assume um protagonismo, vocês médicos dentro de cada uma das suas especialidades são convocados, às vezes até são explorados assim pela gente da imprensa para trazer essas informações. E por isso que eu estou perguntando para o senhor o seguinte: quais são os cuidados que essas pessoas devem ter num momento como esse? Eu estou falando de filho, estou falando de neto, estou falando de pais. Tá. Então, assim, uma coisa importante para esses indivíduos, esse grupo mais vulnerável, eles têm que fugir mesmo desse vírus, tá certo? E para a gente, o vírus, ele só vai se comunicar, ele só vai entrar dentro da gente através de um contato. Quer dizer, aonde que ele está morando vivo, o vírus? Está morando dentro de alguém, tá certo? Então, se eu me aproximar desse alguém, onde o vírus está morando, temporariamente, porque ele mora por um tempo só, tá certo? Daí o indivíduo começa a ter anticorpo e consegue vencê-lo. Então, se eu encontrar essas pessoas, ele vai vir para dentro de mim e vai morar dentro de mim. Então, nós temos que evitar. Então, o isolamento social é importante. Então, manter aquela distância de pelo menos 2 metros, tá certo? E outra coisa, este vírus, o coronavírus, ele vai entrar pela boca, pelo nariz e pelos olhos, tá bem? Então, ele só vai entrar por aqui. Né? Não vai, se eu encostar aqui, ele não vai entrar. E como é que ele vai fazer para entrar? Se eu não jogar uma saliva dentro da boca do outro indivíduo, ele vai pegar na minha mão. A saliva vai pegar aqui e depois eu vou colocar na mão. Então, por isso que é tão importante, gente, lavar as mãos. Então, é uma coisa tão importante, tão básica, mas é fundamental. Então, a distância social, a lavagem das mãos e a lavagem dos objetos. Porque este vírus, ele dura um pouco mais de tempo nos objetos. Ele não é um vírus tão rápido assim. Então, ele pode durar até mais do que um dia. Então, é importante a gente ter essa questão da higiene. Agora, como é que essas pessoas mais jovens vão estar convivendo com essas pessoas mais velhas? Então, mantendo essa distância, você concorda que nós estamos numa distância aqui saudável, mas a gente consegue conversar, consegue interagir socioafetivamente, entendeu? Sim. Então, assim, por que as pessoas não podem fazer isso? Tá certo? Não pode ir lá tomar um café, pode ir lá jogar baralho. Eu tenho pacientes que estão jogando baralho. Eu falei para eles, pode jogar baralho. Só que é o seguinte, não põe a mão na boca e lava a mão antes, no meio e depois. Tá certo? Porque de uma carta para outra você pode passar. Tocar. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Agora, eu quero chamar a atenção que são pessoas que já usam muitos remédios. Isso que eu ia perguntar. Já usam muitos remédios. E são remédios que dependem do controle, por exemplo, o diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol. E neste momento, onde a gente fica em casa, sem fazer exercício, comendo o tempo inteiro, não é verdade? Sim. Porque as pessoas que não têm o que fazer, o que vai fazer? Vou para a geladeira. Né? Então, isso é um problema sério. A gente desorganiza a questão da comida e pode desorganizar doenças crônicas tão importantes como a diabetes, a hipertensão, o colesterol. Isto é extremamente importante. E eu quero chamar a atenção para mais uma coisa para o público mais idoso. Quando a gente tem mais do que 60, 70 anos, o músculo atrofia muito rápido. Atrofia muito rápido. Uma quarentena de 4 semanas aí, nós já estamos há 4 semanas, perde todo o músculo. Aquele músculo que você há 2, 3 anos estava tentando fazer no pilates, com a musculação, você já perdeu. Então a chance de cair é uma coisa importante. Eu quero chamar a atenção também que a queda dentro de casa é a 4ª ou 5ª causa de morte entre os idosos. Então você veja que o fato de eu ficar parado me dá músculo fraco e me faz eu cair dentro do banheiro e aí eu vou quebrar e vou ter toda a complicação da queda que pode levar à mortalidade. Então isso é uma coisa importante. Estamos tendo relatos aqui na televisão mesmo de quedas até de telhado. Tem gente aproveitando essa quarentena sabe aquela telha para consertar, aquela calha que estava com água acumulada, eu vou subir ali, idoso ainda fazendo Exatamente. Isso. Então, você veja que isso é uma coisa extremamente importante. E outro impacto que tem importante na quarentena também do idoso é o sono. O sono é uma coisa importante, as pessoas tomam remédio para dormir, só que um dia onde você não faz mais nada, quantas vezes você dorme durante o dia?
Quer dizer, desregula isso. Exatamente. Pode gerar uma noite mal dormida, e a noite mal dormida gera grandes problemas. Isso se o indivíduo não quis resolver essa noite mal dormida com remédio. Se ele quer resolver com remédio, a coisa fica mais complicada ainda. Aí, a bebida exagerada é uma outra questão, a comida exagerada é uma outra questão. E o fato do indivíduo, eu tenho visto também muita gente piorando a situação da depressão. Né? As doenças psíquicas de ansiedade, depressão, elas estão complicando com essa história do isolamento social. Fato que a gente sempre disse que o não isolamento social é um baita de um remédio. Né? Que coisa, doutor. Olha só quantas variáveis, né, dentro de um problema estão explodindo e se ramificando na nossa vida. Por isso que eu disse para o senhor, né, a medicina vai crescer muito nesse momento, porque vocês vão começar a estudar coisas que até então não eram assim prioridade. Sem dúvida. As grandes crises, elas geram grandes crescimentos. Por exemplo, muito do avanço da medicina aconteceu nas grandes guerras. Né? Na Primeira, na Segunda Grande Guerra, na Guerra do Vietnã. Né? Tivemos um avanço enorme de tecnologia. Por quê? Porque a necessidade faz o indivíduo virar. Né? E a questão da saúde, gente, é importante. E talvez essa pandemia também está revelando uma outra questão. Que quando a gente fala profissional de saúde, nós não estamos falando simplesmente dos médicos. Sim, que importante, todos. Né? Eu tenho visto cada vez mais olhar o indivíduo que cuida, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o cuidador, o técnico de enfermagem, o indivíduo que trabalha dentro do hospital, que é o recepcionista, o segurança do hospital. Quer dizer, tudo isso é profissional da saúde. Tudo isso é profissional de saúde e tudo isso faz uma baita diferença nesse acolhimento agora, né? Então, eu acho que esse sofrimento todo, ele vai gerar uma transformação. Exatamente. E quem sabe a gente sai melhor em alguns aspectos. E aí, Cabreira, a gente vê algumas coisas que parece que o povo e sua intuição é mais sábio do que, às vezes, o próprio cientista. Né? Porque ele fala assim, não, peraí, eles falaram lá na televisão para eu ficar em casa, ficar trancado aqui por causa da Covid, não sei o quê. Mas eu conversei com o doutor e ele me falou que é bom eu dar uma volta no jardim, eu fazer aquele exercício, pegar aquele pezinho e fazer... Quer dizer, o povo está fazendo isso e está sendo acusado de desrespeitar a quarentena. Não, então, mas eu acho que a gente tem que ter criatividade, tá certo? Entender que a necessidade do corpo, independente com vírus ou sem vírus, é de movimento. Nós temos que ter a criatividade e, assim, um indivíduo, por exemplo, que desce do prédio, tá bem? Com máscara, andar uma volta no quarteirão, isso não é nenhum absurdo. De jeito nenhum. Nenhum absurdo. Aliás, ele está buscando Exatamente. vida. Nos países desenvolvidos, eles estão dizendo o seguinte, e que eles estão fazendo lá o fechamento completo, sim, né? Que é o chamo de lockdown. Né? Eles autorizam em que situação? Para fazer exercício físico, para ir ao médico e para comprar comida ou remédio. Isso tem sido muito... tem sido um paradoxo, porque tem cidade que proíbe... Por exemplo, ir ao parque, aqui em Londrina, por exemplo, fecharam os parques, tá tudo bem. Mas tem cidade que proibiu tudo, fechou tudo, até mais do que estabelecimentos do que aqui, e liberou o parque. Então, o fechamento dos parques é porque estava ali se aglomerando. Isso. Porque muita gente não vai só para andar, para correr, vai para conversar também. Tá certo? Então, essa aglomeração não é positiva. Mas se conversasse também numa distância boa, então, assim, só que a gente precisa ter esse desenvolvimento. Né? O ser humano ele não consegue controlar muito bem isso. Então, a atividade física, ela é relevante, né? E o indivíduo ele tem que fazer isso, ele tem que se misturar. Não dá para a gente falar o seguinte, então agora eu vou só ver o meu filho de frente, né? Só em agosto? Você acha que isso é possível? E se ele morrer até lá? Não, e você acha que isso é possível, né? Quer dizer, então assim, a gente pode ir na casa do pai, a gente pode tentar lá na frente, a gente pode bater um papo, tomar um café em xícara separada, a gente pode se despedir sem se abraçar, entendeu? Podemos fazer isso. Isso que você está falando aqui é muito importante. Você é médico e isso tem um peso de autoridade para essas pessoas que eles vão dizer, não, eu vou tomar os meus cuidados, que todo mundo está falando em relação à quarentena, mas vou fazer o que o doutor... Lógico, sem dúvida nenhuma. Sem problema, ele não vai morrer, sem dúvida nenhuma. Vai viver. E você vê que a sociedade ficou com uma calibração errada, né? Você vê um jovem andando na rua, tudo bem, ele é jovem, mas esse jovem vai entrar na casa e o vírus vai correr atrás Talvez disso. Seja até pior. Exatamente, gente. Então, nós temos que ter consciência. Vamos entender o que é isso, vamos entender o que é esse isolamento social, esse distanciamento social, para que a gente não também
também saia com a conta muito alta para pagar. Não é verdade? Nós já vamos ter um prejuízo econômico enorme. Esse prejuízo, ele está realizado, esse prejuízo. Agora, nós não podemos ter outros prejuízos, né? Cabreira, muitos idosos ainda vivem, o casal, ainda tem o casal lá, um fazendo companhia para o outro, um sendo o amigo, sendo a namorada, sendo o namorado e tal, mas tem muitos que já estão viúvos, estão sozinhos, e aí vem a questão dos filhos. Quais são as orientações que você poderia passar? Porque a solidão parece que ela dobra, né, de tamanho. Porque você falava do isolamento natural das outras quarentenas que já existiam, mas essa não. Como lidar com essa situação? Aqueles idosos sozinhos, se esse idoso cai, que nem você falou, lá, tropeça num tapete que estava dobrado, tropeça num degrauzinho dessa altura, porque ele não tem músculo, não tem força, às vezes para subir uma escada ele tropeça. E cai numa escada, como é que faz? Normalmente a realidade desse idoso que mora sozinho, né, e que o filho não mora com ele, que ele tá... Isso. E esse idoso ele deve ter uma vinculação social. Esse idoso é aquela senhora que vai lá na reunião do grupo da igreja, que vai na reunião do SESC, que bate papo com a vizinha. Que legal, tá certo? Só que ela não está fazendo nada disso agora. Então ela é vulnerável para pegar o Covid se sair de casa e é vulnerável para cair no banheiro se ficar sem fazer a musculação. Então isso é o que você colocou, é um fato. O que eu acho que os filhos têm que fazer agora é estabelecer uma regra de vigilância, tá certo? E vigilância não é infantilizar. Tem que tomar cuidado com isso. Não é infantilizar. Vigilância é o seguinte, olha, se eu ligava só aos domingos para minha mãe, eu vou passar a ligar todos os dias. Tá certo? Para saber como é que ela está. Algumas pessoas colocaram câmera dentro de casa para ter não para vigiar o idoso, mas para saber se ele acordou bem, tá certo? Olha, se ele está indo para a cozinha, se ele está conseguindo fazer comida, tá certo? Porque tem muito idoso também que come aonde. Eu oriento esses indivíduos a fazerem isso. Olha, você mora sozinho, compensa você procurar um self-service para você comer verdura, para você comer uma comida variada, porque fica caro e fica difícil fazer comida só para você. E aí? Como é que ele está nessa quarentena? Não tem nem restaurante aberto? Exatamente. O que esse idoso está comendo de comida requentada, né? Quer dizer, sem uma variação nutricional. O que está virando de pãozinho com leitinho, como no lugar de comida. Então, essa é a preocupação dos filhos. Até nós mesmos estamos fazendo Para os filhos, poderiam se preocupar também com o número de remédios que o pai está tomando, tá certo? Para ver se está tomando adequadamente. Então, eu acho que essa é uma preocupação importante. E tentar fazer um mínimo de contato visual para ter algum vínculo afetivo. Isso é extremamente importante, muito importante. E tomar cuidado para não infantilizar, tá certo? Esse negócio de ficar... é infantilizar? É tratar como criança? Exatamente, é tirar dele uma coisa que custa muito na geriatria, que é a autonomia. A gente tem um valor na geriatria que é a independência e a autonomia. A independência é a minha capacidade de fazer sozinho, tá certo? E a autonomia é a minha capacidade de decidir o que eu vou fazer. Então, assim, são dois valores que são caros para o idoso, são importantes. Tá certo? Então, quando você fala assim, pai, não, você de jeito nenhum que você vai comprar pão aqui. Você vai ficar trancado aqui e que eu não vou deixar você de jeito nenhum e muito menos ir lá na rua para ver o movimento. Você está roubando dele o quê? A autonomia. Tá certo? E isso é uma coisa importante. Então, isso a gente infantiliza, do mesmo jeito que a gente faz com uma criança de 5 anos. Mas por que a gente faz isso com uma criança de 5 anos? Porque a gente tem noção de que ela não vai ter discernimento para fazer a melhor escolha. Mas e aquele senhor de 85 anos? Será que ele não tem discernimento? Cabreira, isso é tão importante, porque se a gente imaginar que um prefeito, por exemplo, um secretário, tem que decretar, olha só, ele tem que decretar um isolamento e falar assim para você, você agora é obrigado a usar uma máscara. Isso é quase que infantilizar a gente mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que envelheceu, está envelhecendo, vai envelhecer mais rápido, só que ainda nós não somos só obrigados a pôr máscara, não. É uma sociedade que precisa decretar em lei que o idoso não pode ser agredido, que o idoso não pode ser roubado pelos próprios filhos, que o idoso tem que ser cuidado pelo filho. Tem muito, né? Isso é lei.
Por que virou lei? Tem o estatuto. Porque a sociedade, exatamente, por que virou lei? Porque a sociedade não vê isso como um valor universal, aonde você, entendeu? Não existe. Humana, exatamente. Natural. Então eu preciso fazer uma lei para o idoso ter preferência na fila, porque existe uma deselegância absurda das pessoas e as pessoas não dão prioridade para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Você precisa um país onde você precisa exigir que o indivíduo deixe um banco para o idoso. Por quê? Porque o indivíduo jovem fica sentado e vê um idoso em pé e ele acha que isso está tudo bem. Então você veja que os problemas são grandes, né? E essa pandemia, de novo eu vou dizer, ela veio revelar uma situação do idoso a gente não fica, a gente que milita na questão do envelhecimento, nós não ficamos de coitadinho, não. O idoso, ele é um cara bacana, é um cara que tem um grande potencial, tem uma chance de viver uma vida boa, mesmo com todos esses problemas físicos, essa vulnerabilidade, tá certo? Agora, a sociedade precisa aprender a conviver, sabe para quê? Porque essa sociedade, daqui a 10 anos, vai ser o outro lado. Vai ser o espelho ali. Exatamente. Na medida em que você não deixa um idoso sentar no seu lugar, no banco... Alguém tá não vai te deixar sentar exatamente. E qual que é a noção que você tem do respeito do envelhecimento? Não é verdade? Então, é uma coisa importantíssima. Vai trazer um amadurecimento muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Cabreira, uma satisfação enorme te receber aqui, uma alegria sempre te entrevistar. Infelizmente, o nosso programa acabou, mas eu vou deixar esse programa disponível